Olá novamente, pessoal, começando o quarto podcast da série Como Identificar uma Seita. E hoje nós iremos aprender a definição dos termos, o que é seita e o que é heresia. As duas palavrinhas derivam do termo grego heresis, que quer dizer escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola, etc. A palavra heresia ela é uma adaptação do vocábulo aeresis. Quando passada para o latim, a heresis virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente, não tinha sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, em Atos 24, versículo 5, ele não foi no sentido depreciativo. Os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, uma facção, dentro do judaísmo. Com o tempo, a heresis também assumiu uma conotação negativa, como a gente pode conferir em 1 Coríntios 11, versículo 19, Gálatas 5:20 e 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Teologicamente, nós podemos dizer que seita se refere a um grupo de pessoas e que a heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse mesmo grupo. Sendo assim, nós podemos entender que um cristão imaturo ele pode estar ensinando alguma heresia sem contudo fazer parte de uma seita. Olha que interessante. Agora vamos ver algumas definições de seita segundo alguns autores conhecidos da área apologética. Segundo o Dr. Walter Martin, no livro O Império das Seitas, ele diz o seguinte, que seita são um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Josh McDowell e Don Stewart, no livro Entendendo as Seitas, um manual das religiões de hoje, eles dizem que seita é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico e ou a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Ainda também no livro de J.K. Van Balen, chamado Caos das Seitas, ele diz que seita é qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria. Estas foram então algumas definições de alguns escritores referência na área de apologética cristã. É interessante a gente saber que as religiões e as seitas pagãs elas podem ser analisadas facilmente. Porém, uma religião ou seita que se apresente como cristã, mas tem doutrinas contrárias à Escritura, ela merece toda a nossa atenção. Por isso, nós devemos conhecer os meios adequados para se identificar uma seita. E é esse o tema do próximo podcast, a caracterização da seita. Então, nessa quarta aula, nós aprendemos as definições dos termos seita e heresia. Nós também vimos algumas outras definições de seita, segundo alguns autores, referência na área de apologética cristã. E na próxima aula, nós iremos aprender o método mais eficiente para se identificar uma seita. Nós iremos aprender usando as 4 operações da matemática: a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau!